Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Hoje o Desvendando versículos difíceis da Bíblia, hoje internacional, ó que coisa chique, eita, que legal, bacana. Diretamente da Flórida. Ó, que legal, bacana demais. Muito bem, mas por aí tá tudo bem, pastor? Frio, calor, como é que tá aí? Não, tá uma temperatura muito agradável. A Flórida parece muito com a temperatura do Brasil. Aqui tá bem pertinho de Orlando. Legal. 70 milhas de Orlando. E Orlando é um pouquinho mais frio do que Miami, mas é aquele fresquinho gostoso e você não precisa de agasalho. Eu tô aqui com camisa. Não usei agasalho aqui desde que cheguei aqui agora. Pra semana vamos subir pra Louisville, aí é geladeira. Aí lá já. Na sexta-feira eu vou estar todo encapotado. Olha aí, então o dia da sexta-feira que vem, então vai ser de lá. Que legal. E por aí, mas e a irmã Dulce tá bem? Tá tudo em paz? Tranquilo? Tá aqui entrando e saindo e me dando o suporte de sempre. Quando ela entrar aqui, eu vou chamá-la pra ela. Pra ela dar um alô pra você. Muito bem, legal demais. A viagem foi bem? Tranquila também? Muito abençoada. Uma viagem longa, entendeu? Saímos de Salvador, fomos para São Paulo, Guarulhos, de Guarulhos fomos para Miami, de Miami fomos para Orlando. Eita. Tudo escalas diferentes, né? Sim. E em Orlando o Lucas nos pegou e viemos de carro 70 milhas para Melbourne. Sim. Eu gosto sempre de dizer Melbourne, Flórida, porque tem Melbourne também na Austrália, não é? Sim, é verdade. É uma cidade muito famosa na Austrália. Verdade. E muito bela também, né? Muito bem. Eu não sei, eu conheço só de fotos e coisas assim, não conheço Melbourne não, mas quem já foi lá gosta muito. Eu tenho um cunhado que passou uns dias lá e amou Melbourne. Muito bem. Melbourne é uma cidade perto de onde eu nasci, né? Castanhal ali entendeu? No Pará, bem pertinho. Então, essa pinta de esse porte australiano que eu tenho aí, os olhos azuis e cabelos loiros, né? Então, é isso aí. Olha, mas Castanhal é mais bonito do que Melbourne. Com certeza. Eles não têm a castanha de lá, não tem, né? A castanha do Pará. Duvido eles tenham um pé de castanha lá. Duvido Eodó, como dizem, né? Eles enlouquecem com o açaí, com essas coisas aí, do Pará. Aqui, inclusive, eu não sei aqui, mas em Louisville, eles têm um suco de açaí que eles criaram lá, que eu gosto muito. Misturaram com alguma coisa, entendeu? Alguma coisa diferente eles misturaram, mas é gostoso, né? Porque açaí, tudo do açaí é gostoso. E eu gosto, Luiz, Elber, eu gosto do açaí puro. Eu não gosto de açaí com açúcar, eu gosto dele puro. Tomei um de Codajás lá no Amazonas, que é maravilhoso. Agora, esse daí de Belém que eu tomei, não tem igual. Belém o que é acrescentado no açaí, né? De Belém é só água, né? Então só para poder aí vir aquela vitamina zona, né, e tal, né? E tipo como se fosse uma vitamina, né? Aquele trem bem grosso e tal. E lá os paraenses, quando eu falo isso, o povo fica louco aqui. Rapaz, a gente toma açaí lá com peixe, amigo. Açaí lá é comido com peixe, entendeu? Então assim, aí os caras, como assim? Que acho que imaginam, né? Que é um açaí doce, aquele trem, uma doce que tudo comer com peixe, não tem nada a ver. Mas assim, mas não é isso o açaí. O açaí original mesmo é esse, só com água, que tipo como se fosse uma vitamina ali, aí lá tem a farinha, tanto a farinha que nós chamamos farinha d'água ou a farinha de tapioca, que são aqueles floquinhos conhecidos aqui como floquinhos de isopor. Tapioca, trouxemos tapioca para os filhos. Olha aí, que legal. Tapioca no caso para fazer o biju, né? Você fala? A farinha, Tá. Aqui, lá em Salvador, tapioca é a farinha. Sim. Agora, pelo Nordeste todo, tapioca já é o beiju feito, com queijo dentro, com doce, essas coisas, mas em Salvador não.
Sim. Em Salvador tem a distinção. Tapioca é a farinha. Sim. Beiju é o que a gente faz com a farinha da tapioca. Com a farinha da tapioca, sim, muito bem. No Pará, a tapioca lá no caso, né? A tapioca é o beiju, pronto, esse é a tapioca. E a farinha de tapioca para nós lá é esses floquinhos crocantes. Não sei se o senhor chegou a conhecer. São os floquinhos crocantes, né? Que eles fazem, né? Que é uma farinha bem. Os floquinhos parecem mesmo isopor esfarelado, né? Inclusive o pessoal chama aqui de floquinho de isopor. Quando a gente compra tapioca, assim no mercado, vem escrito farinha de tapioca. Sim. Não, tapioca e fica mais fácil. Muito bem. Aqui tá o pastor Lucas. Olá, pastor Lucas, bom vê-lo, Deus abençoe, querido, bom dia, seja muito bem-vindo. Legal. Você está aqui. Eu Legal. Falei com o Luiz que o Lucas vai dar uma palavrinha sobre uma experiência que ele teve com figuras de linguagem no ministério dele. E no momento aprazado eu vou dar a palavra para ele contar essa experiência. Opa, que legal. Ô Lucas, prazer conhecê-lo, viu? Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Eu sou ouvinte assíduo da Rede 316, principalmente o programa Desvendando, e muito agradecido pelo ministério de vocês. Legal, obrigado, querido, Deus abençoe, bom demais conhecê-lo e vê-lo. Bom demais, obrigado. Então daqui a pouquinho, né, participação especial aí do nosso querido pastor Lucas Moura, já aqui na rede. Então legal, bacana demais, dentro do quadro, já o pastor vai estar introduzindo ao nosso bate-papo de hoje. Mas meu pastor, então vamos lá, vamos para as perguntas. Como é que o senhor quer fazer hoje? Quer ir para as perguntas da semana passada? Já quer passar para o pastor Lucas? Eu não sei o que é que o senhor pensou aí, o que é que o senhor diz? Primeiro responder logo as perguntas passadas e depois aquele comercialzinho. Sim. E depois a gente entra no assunto de hoje, figuras de linguagem, viu? Aliás, eu estava falando com o Luiz, que nas redes sociais onde eu postei o assunto de hoje foi uma das vezes que teve mais resposta do pessoal, inclusive sugestão de que não seja somente um programa de figura de linguagem, mas uma repetição, quem sabe daqui a alguns programas fazer o figuras de linguagem 2, se for conveniente, entendeu? Mas eu creio que seja importante, é muito rico o assunto. Muito bem, então tá certo, aí o senhor é que manda. Se o senhor achar que deve, a gente só obedece. Bom, são 10h18. Então, para você que está chegando agora aqui na rede, ou para você que essa semana chegou aqui na rede, toda sexta-feira a gente tem esse bate-papo com o nosso querido pastor Pedro Moura. Na verdade, é um aulão que ele nos dá aqui na rede, né? O nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. E aí, o que acontece? As perguntas que você tiver, independente do assunto, ou de repente alguma dúvida que você tem na Bíblia, né? Ou algo que você de repente acreditou que era e alguém pregou de uma forma totalmente diferente e tal, enfim, você tá com dúvida, você vai mandar lá pro e-mail dele, ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Aí você manda essa dúvida e aí, claro, lá tem uma ordem de chegada. Dentro dessa ordem de chegada, ele vai estar respondendo. Às vezes são perguntas que são bem comuns. Então ele junta aí essas perguntas de várias pessoas e formula uma só. E aí sim, ele vem e de repente já te atende, não é? E hoje, no caso, se você ficar com alguma dúvida a respeito do tema de hoje, aí na semana que vem ele está respondendo. Também tem um momento, né, que é o momento que a gente vai entrar agora, que é para responder perguntas do programa anterior, que é o caso agora. Tá bom? Então, não esquece, para perguntas, não adianta você mandar aqui para mim, porque eu não vou conseguir fazer. Então, você vai mandar diretamente para ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Esse é o e-mail do nosso querido pastor. Vamos lá então, meu pastor? Vamos sim, por favor. Então legal, então daqui a pouquinho ele vai estar ministrando pra gente figuras de linguagem da Bíblia, top demais, né? Daqui a pouquinho, mas antes tem as perguntas do programa anterior. E a primeira delas, meu pastor, é a seguinte: Pastor Moura, eu ouvi com muita atenção a sua preleção sobre casamento.
na semana passada. Soube que foi reprise, mas para mim foi a primeira vez. O senhor sabe muito, pastor, e explica muito bem sobre Gênesis 2:25, onde se fala que ambos estavam nus. Me pareceu que o senhor estava incentivando o casal a elogiar o corpo um do outro. Para mim, isso vira exibição. Olha só, muito bem. A segunda, meu pastor. Pastor, por favor, explique novamente o deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Um colega que eu conheço disse que em seu livro o irmão afirma que deixará é abandonará. Será que ele entendeu bem, pastor? A terceira e última pergunta é: qual foi o grau do verbo? Será que é isso, pastor? Qual foi o grau? Sim, o grau do verbo. Sim. Tá. Qual foi o grau do verbo hebraico que o Senhor falou em Gênesis 2:25? E o que significa? Como deveria ser a tradução literal desse versículo? Essas 3 perguntinhas aí, pastor. A manga é sua. Descasque. Okay. Então, a questão é que ele entende que o versículo 25 de Gênesis capítulo 2, se a gente interpreta à luz da exegese, não é? Bíblica, ele acha que isso se transforma em exibição. Veja bem, Welber, porque quando ele falou sobre isso, ele estava aludindo ao Cântico dos Cânticos, porque onde há elogios do esposo para o corpo da esposa e da esposa para o corpo do marido, é nesse livro. E o texto de Gênesis é que nos jogou para lá, porque no texto de Gênesis diz que os dois estavam nus e não se envergonhavam, não é? Então, essa posição desse irmão ou irmã de que elogiar o corpo do cônjuge vira exibição, pode ser a posição de algumas outras pessoas, não é? Que pensam mais ou menos da mesma forma. Mas o meu papel como pastor e como professor de exegese, de hermenêutica, é de pregar de acordo com a exegese, não é? A exegese é para ser pregada, porque se você foge dela, você pode se arriscar a ensinar o que não está ensinado. A exegese é uma ciência, não é? Então, interpretar a palavra de Deus usando a exegese significa que você vai cavar fundo dentro do texto, para que você possa tirar de lá de dentro do texto o ensino verdadeiro. Ele está lá escondido, porque muitas pessoas leem um texto bíblico e dizem: olha, eu li, mas eu não entendi. Então vai precisar de alguém que ajude essa pessoa a entender. E são 2 preposições que às vezes confundem o intérprete, 2 preposições gregas. É a preposição ek, a letra E e a letra K. Essas 2 preposições, elas são opostas. A outra é eis, E-I-S. Então, quando a minha interpretação é ek, eu estou tirando de dentro do texto para fora do texto. Mas quando a minha interpretação é eis, eu estou colocando para dentro do texto aquilo que não está no texto. Então, essas 2 preposições, elas dão origem. A preposição ek dá origem à palavra exegese. E a preposição eis
dá origem à palavra exegese. Uma é exegese, a outra é exegese. A exegese é que vem precedida da preposição ek. Então é de dentro para fora. E a eis é de fora para dentro. A gente precisa ter cuidado com isso. De modo que, em relação aos elogios do casal do Cântico dos Cânticos, o que eu tenho que dizer é que é bíblico, é exegético, não é exegético, não é colocar para dentro do texto, é tirar de dentro do texto. Então, a outra questão é que elogios ao corpo do cônjuge não é exibição. Não vira exibição no sentido pejorativo da palavra exibição. Então, e quem é que disse que o marido não pode se exibir para a esposa e que a esposa não pode se exibir para o marido? Quem é que disse isso? Então, na Bíblia não está dito isso. Então, promiscuidade é uma coisa. Então, nos clubes de nudismo é uma exibição promíscua. Nas revistas pornográficas, nas propagandas comerciais que exploram o corpo da mulher e o corpo do homem, nos vídeos, nos filmes, nos encontros entre pessoas que não são casadas entre si, que a Bíblia chama de adultério, não é? Ou que a Bíblia chama de prostituição. Adultério é o sexo praticado entre duas pessoas que não são parceiras, que não são casadas entre si. E prostituição é o sexo vendido, não é? Sexo por dinheiro. Fornicação é o sexo entre solteiros, pessoas que não são casadas, mas que vivem uma vida como se fossem casadas, mas não são. Isso é fornicação. E então toda forma de sexo que seja fora do casamento heterossexual, na Bíblia, é pecado. Então você pode atribuir exibição, promiscuidade ao sexo fora do casamento, porque sexo fora do casamento é impureza. E quando Paulo fala aos jovens, é porque quando se fala em fornicação, está se falando de pessoas solteiras, o rapaz que leva uma vida como se fosse casado com a sua namoradinha, o noivo com a noiva, etc. Vivem juntos, dormem juntos, etc. Isso é pecado. E Paulo diz que entre crentes isso não deve ser nem nomeado, não deve nem se mencionar. Fornicação entre crentes, quanto mais admitir que meu filho venha para dentro de casa com a namoradinha dele, leva a namoradinha dele para o quarto. Não, senhor. Eu estou sendo cúmplice de um pecado grave e que a Bíblia condena amplamente, explicitamente. Então, mas no casamento não tem impureza. No casamento não, entre marido e mulher não, pelo contrário. Entre marido e mulher é íntimo, é ensinado na Bíblia. E em Gênesis 2:25 ensina que o casamento é o lugar próprio da intimidade, não é fora do casamento. Tem gente que é muito íntimo com parceiro, fulano assim, assim, fulano assim, assim, mas não é íntimo com a esposa. É cheio de tabus, etc., que transforma o sexo em pecado, em malícia. Mas é exatamente fora do casamento que ele é pecado e é malícia. Então, é para se exibir mesmo. E isso está ensinado no Cântico dos Cânticos. Por que acha o meu amigo que o esposo do Cântico dos Cânticos está elogiando a esposa da cabeça aos pés? É porque ela está vestida como uma freira?
na frente dele? Por que a esposa elogia o corpo do marido dela, do esposo dela, com detalhes? É porque ele está na frente dela vestido igual um bombeiro? Não é. É porque eles estão despidos, não é? Ambos estavam nus e não se envergonhavam. Então vira exibição. A minha pergunta é: entre marido e mulher, por que não? Por que não exibir? Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Então a esposa se exibir para o marido é bíblico, o esposo se exibir para a esposa é bíblico. Mas só no casamento heterossexual. Vamos para a segunda, meu irmãozinho? Vamos lá. Então ele pede para explicar deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Aqui já entrou uma figura de linguagem nessa história, um recurso da figura de linguagem, porque ele disse que um colega dele que leu o meu livro, o manual do autor do casamento, ele viu que a palavra deixará abandonará, e ele pergunta, será que ele entendeu bem? E eu tenho que dizer que ele entendeu muito bem. É exatamente isso, né? Começar pelo verbo, e aí novamente a exegese, né? A exegese não é só a análise das palavras, do verbo, da história, do contexto, dos mores, dos costumes, tudo que vem impregnado nessa cultura que está tão longe de nós, que é essa cultura do Gênesis, do livro do Gênesis. Então, a nossa tradução de Azav, A-Z-A-V, é deixar, que é uma espécie de eufemismo, é a figura de linguagem. Por que o eufemismo, por que isso aqui é uma espécie de eufemismo? É porque quando o tradutor se deparou com o hebraico Azav, ele ficou preocupado, porque ele disse, mas Azav é abandonar, e filho é para abandonar pai e mãe. Então o que é que ele fez? Ele usou um eufemismo. E eufemismo, a palavra eufemismo é uma palavra grega, que significa, aliás, todas as figuras de linguagem, as palavras são gregas. Eufemismo significa a boa palavra. Então abandonar não foi uma boa palavra. E então ele procurou a boa palavra, que para ele era deixar. Então o eufemismo abranda aquilo que para o tradutor parece que vai ofender alguma sensibilidade da pessoa que vai ouvir. Mas lembre-se que quando o tradutor recorre ao eufemismo, porque aquele original disse para ele que alguém poderia ficar ofendido, isso é ao talante dele, é ao gosto do tradutor que ele entrou com o eufemismo. Então ele quis abrandar a aspereza do original. Mas a exegese vai resolver esse problema, vai resolver esse problema, porque vai explicar por que o autor inspirado usou Azav, que é abandonar. Então, primeiro que temos que dizer é que abandonar não invalida o quinto mandamento. Isso aí é chave, porque lembre-se que quando Jesus falou sobre Corban, aquela oferta, Jesus censurou os líderes religiosos de Israel. Por quê? Porque eles praticavam com toda dedicação a Corban, mas eles não cuidavam de seus pais. E quando um pai estava em necessidade, o que é que eles respondiam? Eu não posso lhe ajudar. Mas papai está precisando de remédio.
Papai está precisando de ir ao médico. Papai está precisando de comida em casa. Então o que é que eles diziam? Mas eu não posso ajudar, porque tudo que eu poderia dar a meu pai e a minha mãe, eu dou de corban, quer dizer, eu dou uma oferta para Deus. Sabe o que Jesus disse? Vocês estão invalidando o 5º mandamento. Porque o 5º mandamento disse: honra teu pai e a tua mãe. Então, filhos adultos devem honra. Então, você quer usar seu dinheiro para dar de oferta na igreja? Faça isso. Mas use também o seu dinheiro para socorrer a seu pai e a sua mãe nas necessidades deles. Foi isso que Jesus falou. Então eles estavam com a corban, com a desculpa: eu tenho que dar o dízimo na minha igreja e eu não posso ajudar meu pai e minha mãe. Mas seu pai e sua mãe estão precisando de remédio para diabetes? O seu pai e sua mãe, ou seu pai está com pressão muito elevada, ele vai precisar de tomar um remédio para baixar a pressão dele, senão ele vai morrer. Mas eu não posso, porque eu tenho que dar o dízimo na igreja. Jesus disse que isso é invalidar o 5º mandamento. E abandonar abandonar pai e mãe não tem nada a ver com a não honrar pai e mãe. E também para os filhos menores e dependentes não tem nada a ver com obedecer. Eu vou obedecer a Deus, eu sou um jovem de 17 anos, eu vou obedecer a Deus, eu vou entregar meu dízimo, eu não posso ajudar meu pai e minha mãe. Jesus disse: você está invalidando o 5º mandamento. Então, abandonar não invalida o 5º mandamento. Outra coisa que Azav faz é mostrar ao pai e à mãe que agora que meu filho está casado com aquela mulher que é a minha nora, aquela relação entre meu filho e a minha nora é mais importante do que a relação entre meu filho e meu pai, entre meu filho e minha mãe. É a relação prioritária, é o casamento, é mais do que qualquer relação filial ou de parentesco. É isso que Azav está ensinando. E a outra coisa é que abandonar é não morar junto. Não é ideal, não é saudável, não é próprio o filho se casar e ir morar na casa dos pais, a filha se casar e ir morar na casa dos pais. Então, Azav, dentre outras coisas, é ter a sua casa própria, alugada, emprestada, o que for. Porque somente sozinhos eles poderão desenvolver a intimidade exclusiva deles e a privacidade deles. Então, casa de parente é para você passar 1 dia, 2 dias, 3 dias. O americano diz parentes e in-laws, quer dizer, os agregados, os aderentes, parentes e in-laws são iguais a peixe. Depois de 3 dias, cheira mal. Então, é muito interessante. E aquele grande livro, a Didaquê, que foi um livro o ensino dos apóstolos, Didaquê é ensino. A Didaquê é um livro muito antigo, do 1º para o 2º século. A Didaquê diz assim: se um profeta chegar na sua casa e passar mais de 3 dias, mande embora, porque ele é um profeta falso. Então o casalzinho tem que morar na casinha dele. Só tem um quarto, só tem uma sala, é uma kitnet, ótimo. Eles vão ficar até mais perto um do outro numa casinha menor. Então, eu conheço uma mulher que disse assim, uma viúva: eu queria casar com um homem muito rico, numa casa muito grande que tivesse muitas portas, porque ele entrava por uma porta e eu saía pela outra. Não vai ter nunca intimidade. Não vai ter nunca intimidade. A casinha menor vai ser mais perto. Então,
Então, a desenvolver a sua intimidade exclusiva, a sua privacidade, né? Abandonar também não morar junto é de extrema importância. Alguém já disse que não morar muito perto, até limitação de distância, né? Não morar muito perto para os pais não virem de chinelo. E nem morar muito longe para não virem de mala. Então, a ideia é, não vou receber meu pai e minha mãe, não é nada disso. A ideia é respeitar o direito do filho e da filha, da nora e do genro, a cultivarem, a enriquecerem a intimidade exclusiva deles e a privacidade deles. Visitar é outra coisa. Meu pai veio me visitar, que honra. Meu filho veio me visitar, que honra. Que bênção receber a visita de um parente, mas não é para morar. Não é para morar junto com um casalzinho que está recém-casado. Que isso? Nada disso. Então, e mais uma coisa, abandonar a sabedoria de Deus para preservar o casamento. Em que sentido? Porque Deus sabe que essa hora em que o filho está casando, em que a filha está casando, essa hora, para os pais, é uma hora muito sensível. Eu fiz um casamento, eu celebrei um casamento há alguns anos, lá no Rio de Janeiro, que se eu soubesse que seria assim, eu não teria aceitado aquele convite. Foi muito desgastante. A família do noivo não tolerava a noiva. Mas o noivo amava ela e queria casar com ela. Os pais têm que ir atrás do que é bom para seu filho. Os pais têm que suportar aquilo que é bom para sua filha. Então, não ama, aprenda a gostar. Não precisa amar, não. Aprenda a gostar, aprenda a aceitar. Respeite a escolha, não é? Você não pode obrigar seu filho a casar com quem você quer. A Bíblia diz que cada um deve casar com quem quiser, desde que se case para adotar para si o projeto de Deus para o casamento. Então é uma hora muito sensível que pode gerar e tem gerado outros males, como ciúme, como tristeza, né? Ficar triste porque o filho está feliz, ficar triste porque a filha está feliz, ficar triste porque os filhos estão se realizando, é o sonho deles. Então é isso que é azave, não é faltar com a honra ao pai e à mãe, de modo que abandonar a estratégia divina para essa hora. E essa estratégia é a estratégia do autor do casamento. Então, há um hino que vai ser cantado hoje, a canção dos noivos, que diz que chama a Jesus o Deus do casamento. Jesus é o Deus do casamento. Aleluia. A outra questão foi sobre o grau, não é? O grau, o verbo hebraico tem graus. E então, naquele versículo de Gênesis 2:25, onde se diz que eles estavam nus e não se envergonhavam, ele está perguntando qual foi o grau, que eu falei a semana passada, certamente não deu tempo dele copiar, e como deveria ser a tradução literal quando aparece esse grau no texto hebraico da Bíblia do Antigo Testamento. Então, e ambos estavam nus, o homem e a mulher dele, e não se envergonhavam. Esse grau chama-se Hitpael, H-I-P-A-E-L, Hitpael, H-I-T-P-A-E-L. O que significa Hitpael? Hitpael é um grau que intensifica o verbo, joga o verbo para cima. Por isso que a tradução literal vai ficar ampla.
é uma ideia de permitir a interpretação da tradução e até, quem sabe, colocar a interpretação da tradução dentro do texto, desde que ela seja totalmente compatível com o que o texto quis dizer. Então, o grau Rit-Pael intensifica a ideia de que os dois estavam nus e não se envergonhavam. Qual seria, portanto, a tradução literal que a gente poderia propor aqui? É assim: e ambos estavam nus. Agora, olhe essa parentética que o autor inspirado colocou: o homem e a mulher dele. Não é qualquer homem, não é qualquer mulher, é o homem e a mulher dele, uma só. No Gênesis é uma só. Depois, no casamento do Gênesis, capítulo 2, 18 a 25, é uma mulher só. E então eu vou voltar: e ambos estavam nus, o homem e a mulher dele, não se envergonhavam um do outro. Pelo contrário, aqui entra o Rit-Pael. Pelo contrário, eles estavam muito bem assim e se sentiam muito bem nus e juntos. Então isso foi que o tradutor não contemplou na sua tradução. Ele não contemplou o grau Rit-Pael do verbo, mas ele disse o que estava, o que deveria ser dito. É por isso que a gente precisa de alguém que venha e explique. Porque se a gente for traduzir a Bíblia com todos esses recursos, a Bíblia vai ser um livro de 50 mil páginas. Aqui fazendo uma hipérbole, né? Que é uma figura que vamos falar hoje. Então, é mais ou menos por aí, meu irmão. Eu vou passar a palavra para você. Eu acho que deu para explicar, e se não deu, pergunta de novo, e na próxima semana a gente explica de novo. Porque o preletor acha que explicou muito bem, mas a pessoa que ouviu é que sabe, né? Muito bem. Bom, então na semana que vem, né, a gente vai estar aí com as perguntas dos programas anteriores, e se ficou alguma dúvida aí você manda lá, que aí o pastor, se for o caso, dá uma reforçada aqui, né? Mais ou menos isso. Muito bem. Mas o pastor, então conta pra nós como é que vai ser então aí a sua agenda, né? Como é que vai ser aí eu conto também como é que tá o livro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia também, né? A previsão em junho de chegar. Agora eu queria saber como é que tá esse negócio aí. Sim. Então, vamos começar pela agenda, não é? Esse domingo pela manhã eu estou aqui na igreja central, né? Uhum. De Melbourne, que é uma igreja tradicional batista. É uma igreja com mais de 60 anos, Lucas. 63 anos. Ó. E agora tem um pastor que não tem 40. É metade da idade da igreja. Ele está dizendo que já tem 40. Ele é de julho, ele vai fazer 41, já está ficando velho, né? Então, o Lucas, a esposa dele, Indira é uma americana de ascendência cubana. Os dois filhinhos dele é o Boaz e a Elis. E eu estou daqui mandando os parabéns da Elis, porque a gente veio para o aniversário dela, que foi no dia 1º. Ela fez o seu primeiro aninho, já está dia 3, dia 3. E então a Elis é uma menina linda, o Boaz, um menino lindo, são riquíssimos, estão crescendo no conhecimento do Senhor, ensinado por seus pais. E o Boaz de noite vem com o livro: meu avô, eu quero que você leia uma história. Pode estar com o sono que tiver, sentar para ler a história para o Boaz. Então eu estou muito feliz aqui revendo eles, e para a semana ver o resto. Lá tem mais 7 netos e mais 2 filhos, e estamos aqui. E nesse domingo pela manhã o Lucas me deu
está me dando o privilégio de pregar na sua igreja. Já estivemos na quarta-feira no culto, ouvindo um grande estudo sobre o Salmo 40. E eu toquei os hinos da congregação, então eu tô aqui um peixe na água, né? Que legal. Aqui na companhia deles. Então, uma outra coisa que eu quero falar é que o meu pedido de oração sobre o pastor Edgar Barreto Antunes, lá da primeira de Nova Iguaçu, querido colega, uma grande igreja, uma igreja muito fraterna. Já tive o privilégio de pregar naquela igreja. E o pastor Edgar Barreto Antunes está enfermo, ele fez uma cirurgia no sábado passado. A cirurgia muito delicada, né? Porque ele tomou uma queda e quebrou o fêmur, quebrou essa parte aqui de cima, e ele está tendo uma recuperação lenta e difícil, de modo que, como ele é muito conhecido no Brasil todo, eu estou aproveitando para pedir orações por esse amigo especial, pastor Edgar Barreto Antunes. Mas eu quero também parabenizar hoje o pastor Fausto, não é? Eu pensava que o Fausto era mais velho do que eu, mas ele é mais novo, né? Estou sabendo hoje que a Dione botou a idade dele, 73 anos, eu tenho 74, né? Ele está fazendo hoje 73. O Fausto, pastor da Igreja Batista Liberdade. É a Liberdade de São Paulo, porque no Rio de Janeiro também tem Liberdade. Sim. Ele é pastor da Liberdade, já foi muitas vezes presidente da Convenção Batista Brasileira, já foi diretor da Aliança Batista Mundial. Durante uns 10 anos ele foi diretor da Aliança Batista Mundial. E esse caro amigo, especial amigo, estive com ele recentemente eu e a Dulce, lá em Recife. Fomos a uma igreja onde ele estava pregando um sermão muito especial. Então, parabéns, Fausto, e o Senhor te abençoe, multiplique os anos da sua vida nesse ministério que Deus escolheu para você. Então, a outra coisa é o nosso livro. Veja bem, hoje o Lucas vai imprimir aqui o nosso livro. Uhum. Vamos fazer a última leitura, a Dulce vai fazer a última leitura de revisão e de acordo com o que eu combinei com a editora, eu vou dar um imprima-se online. Eles recebem o imprima-se online, a gente assina online, né? Uhum. E então, daqui no máximo para quarta-feira, ele entra na editora para publicação. E são 20 dias. Portanto, 20 dias do dia que entra. Uhum. Então, quando a gente retornar, se o senhor permitir, a gente já vai receber o livro e vocês vão receber aí também. Uhum. Que nós vamos enviar para vocês e para eu estava falando eu não sei se foi com o William ou foi com o Ben ou foi com o Luiz, sobre a possibilidade de colocar também na livraria da Junta de Missões Nacionais, né? Porque o programa é da Junta de Missões Nacionais, né? Sim. É administrado pela Junta de Missões Nacionais, e o nosso querido amigo Fernando tem muito interesse, e ele disse uma coisa que me elogiou muito. Ele disse: Pedro, a Junta de Missões Nacionais ama o irmão, e a recíproca é verdadeira. Eu amo o Fernando e essa junta está no meu coração. Toda a junta missionária, brasileiro fora do Brasil, está no meu coração e nas minhas orações. Então, é mais ou menos por aí. Eu quero deixar um abraço para 2 igrejas que eu não pude fazer na semana passada, porque o programa foi diferente. Foi o programa da entrevista, não é? A igreja de Alto do Cabrito, lá do pastor Gilmário, querida igreja, que passou por um problema muito sério. Um dos membros da igreja teve um filho sequestrado e morto,
Meu Deus. A igreja sofreu muito. Meu Deus. E eu fui pregar lá naquela semana daquele acontecimento e a igreja estava muito abalada. Meu e Deus. O irmão pode imaginar o que é isso, né? Sim. Então eu quero mandar meu abraço para aquela querida igreja e para o meu ex-aluno que perdeu seu filho, né? E rogar ao Senhor o consolo do Espírito Santo sobre ele. E um outro abraço para a Igreja Batista de Sussuarana, onde eu estive, eu lhe falei, né, que Sussuarana é uma onça, né? E então eu estive lá naquele bairro novo, relativamente novo da cidade. A pastor Julival, meu abraço para ele, para a esposa dele, para aquela igreja tão fraterna, que foi a última igreja que eu preguei fora da minha igreja, porque domingo passado eu preguei na minha igreja na despedida da nossa viagem. E nesse domingo, se Deus quiser, aqui na Igreja Batista Central de Melbourne, Flórida. É por aí, irmãozinho. Muito bem. Então, o livro provavelmente no início de junho, né? Já deve estar aí sendo distribuído, né? Desvendando versículos difíceis da Bíblia. E lembrando que o pastor Pedro Moura tem uma loja virtual, né? Que você pode procurar, dar um Google aí que você vai achar a loja virtual do pastor Pedro Moura. E lá você vai encontrar todos os livros que o pastor tem. Talvez nem todos vai ter disponível, mas você pode fazer o pedido por lá. Então você pode também conhecer quais os livros que tem, pode fazer o pedido também pelo e-mail ministeriopastorpedromora@gmail.com, tá bom? Então são vários livros que ele tem e o mais recente agora é esse que está sendo já está em fase final e provavelmente estará sendo lançado final de maio para início de junho e provavelmente também você vai encontrar na livraria de Missões Nacionais, tá bom? Então, combinadíssimo. Mais algum recado, pastor? Não, pode começar, ouviu? Legal. Então vamos lá. Então vamos para o assunto de hoje. A nossa aula de hoje, né? Hoje a gente vai estar falando aqui, né? O nosso querido pastor vai estar falando sobre o tema de hoje, figuras de linguagem da Bíblia. Então, vamos lá, e é um tema que vira e mexe, o pastor sempre está aqui tentando, né, trazer aí alguma introdução sobre esse assunto e tal, e surgiram então algumas perguntas, aliás duas, né? São duas perguntas, mas bem interessantes. E a primeira delas, pastor, posso mandar? Pode sim, por favor. Então vamos lá. Pastor, eu citei 2 versículos que o senhor falou em algum programa. Não sei se figuras de linguagem poderiam ser consideradas versículos difíceis, né? Ou seja, se essas figuras de linguagem poderiam ser consideradas versículos difíceis. Eu creio que muitas delas são, por isso resolvi pedir para o Senhor dar uma atençãozinha a esse tipo de recurso literário, que muitas vezes, eu creio, atrapalham o intérprete e a interpretação. A segunda é o seguinte: o senhor não acha que há muita redundância? Eu ouvi o senhor falar sobre paralelismo. Não entendi muito bem, mas fiquei muito curioso. O senhor poderia falar sobre paralelismo? Eles também são figuras de linguagem? Se for possível, eu ficarei muito agradecido. São as duas de hoje, pastor. Sim, ótimo. Hoje pela manhã eu recebi eu estava dizendo ao Luiz, não sei se falei com você, que quando eu coloquei nos meus contatos a programação de hoje, falando sobre figura de linguagem, houve uma repercussão muito grande. Muita gente interessada nisso. Mas eu recebi uma mensagem de um professor de grego, um notável professor de grego. Bacana. Do seminário do Nordeste, chama-se Epímaco.
pastor Epímaco, ele tem até um nome grego, né? Nome profético, né? Já sabia o que o rapaz ia ser quando crescer, né? O papai e mamãe adivinhou, né? Eu não sei por que botou o nome de Leia, né? Porque achavam que ela ia ser feia e botaram o nome, porque Leia em hebraico é a fêmea do rinoceronte, viu? Misericórdia. Liá é a fêmea do rinoceronte. Mas o Epímaco é um homem bonito, um homem estudioso e um pregador do evangelho. Amém. E ele colocou uma mensagem assim interessante. Ele disse que ele estava colocando para as redes dele todos os contatos dele, porque figura de linguagem, ele é um especialista em figura de linguagem. Até já convidei ele, já pedi a ele para escrever um livro sobre isso, e não sei porque ele ainda não fez. E ele disse que figura de linguagem é quase que desprezada nos púlpitos. Eita. E é uma verdade. E se você passa batido em cima de uma figura de linguagem, você não vai ensinar o que o texto está ensinando. Aí eu ouvi hoje o Lucas me falar sobre uma pergunta que fizeram a ele numa entrevista que ele estava dando, e eu vou dar a palavra para ele falar sobre isso aqui agora, e depois então eu vou responder ao nosso ouvinte ou à nossa ouvinte. Certo, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui no programa. E nós estávamos conversando hoje de manhã, a gente estava tomando um bom café, não é, pai? E comendo as brós de milho de hoje de manhã, e a gente começou a conversar um pouquinho sobre o assunto de figuras de linguagem. Eu mencionei que quando eu estava sendo entrevistado nessa igreja, a congregação teve a oportunidade de fazer algumas perguntas sobre a minha teologia, sobre a minha vida pessoal. E a primeira pergunta que eu recebi foi assim: um rapaz perguntou: você interpreta a Bíblia de uma maneira literal? Então eu expliquei para o rapaz, que eu interpreto a Bíblia de acordo com a intenção do autor. Quando o autor tem a intenção de que a Bíblia seja interpretada de uma maneira literal, eu interpreto a Bíblia de uma maneira literal. Mas quando o autor tem a intenção de usar, quando o autor usa figuras de linguagem, quando o autor usa certos gêneros literários, eu quero prestar atenção a esses gêneros, a utilização da língua, para eu entender o que o autor queria que eu entendesse. Então eu disse, por exemplo, Jesus disse que ele é a porta, mas ninguém interpreta isso literalmente. Jesus não é feito de madeira, ele não abre e fecha, ele não é a porta que a gente tem nas nossas casas. Não tem maçaneta. Então, o que Jesus estava usando? Ele estava usando uma figura de linguagem, uma metáfora. Então, a gente tem que interpretar a metáfora como metáfora. A gente tem que entender que gêneros como gêneros poéticos usam muitas figuras de linguagem. Então, a gente tem que utilizar essas figuras de linguagem para entender a intenção do autor e não usar a interpretação literal como a nossa lente que a gente interpreta todos os textos. A intenção autoral é o que guia a interpretação do texto. Então essa foi a minha resposta. Muito obrigado, Lucas. Prazer. Muito bom. É exatamente isso, a intenção do autor, não é? Acho que às vezes está escondida atrás de uma figura de linguagem que a gente passa batido por cima dela, aí vai dizer que Jesus é uma porta com maçaneta, com chave, com tudo, uma água que a gente bebe, não é? A mulher do poço lá de Samaria, ela entendeu que era água, o senhor não tem balde, né? Literalmente o que ela disse, tu não tens com o que tirar, ela disse, o senhor não tem um balde, como é que o senhor vai tirar dessa água aí para eu beber? Então ela não entendeu
a figura, né, da água que salta, de acordo com o grego que Jesus usou, que salta para dentro da vida eterna. A água não pula para fora, ela salta para dentro da vida eterna. Somente esses recursos é que podem nos dar a entender, não é? Que o que é que o autor está escrevendo, o que o Senhor Jesus estava falando. Então, a ideia é sim, eu tenho que responder sim para esse irmão ou essa irmã. Os 2 versículos que ele usou são 2 versículos com figuras de linguagem. Figura de linguagem também é chamada tropo, a palavra grega é tropo para figura de linguagem. E o tropo é você tratar de linguagem retórica, não é? A figura de linguagem é figura de retórica. É uma palavra em sentido figurado. Você usa uma palavra que você entende literalmente, mas ele está dizendo outra coisa. Então, a Bíblia é um livro de elevadíssimo nível de literatura. O Senhor Jesus considera o elevado nível dessa literatura quando ele diz que a Bíblia veio de Deus. Eu estava assistindo um vídeo de um líder católico lá no Brasil, e ele dizendo que uma mulher disse a ele assim: eu sou evangélica, o que é que o senhor acha? Ele disse: você está errado, porque a igreja evangélica não é uma igreja da Bíblia, porque a Bíblia é da Igreja Católica, e quem deu a Bíblia ao mundo foi a Igreja Católica. Olha que absurdo! Como é que uma pessoa, um líder religioso, mente dessa maneira para enganar uma pessoa, para tirar a pessoa do caminho que a pessoa está vivendo? A Igreja Católica é uma igreja do 4º século depois de Cristo. O Antigo Testamento é um livro hebraico. O Novo Testamento é um livro escrito por judeus. E judaísmo e catolicismo são duas formas muito distintas de religião. O judaísmo não tem nada a ver com o cristianismo, e a Igreja Católica não é uma igreja cristã. A Igreja Católica é uma igreja pagã, porque a igreja cristã não adota ídolos. Ídolos são do paganismo, e a Bíblia abomina a idolatria. Então o altíssimo nível da Bíblia, da literatura do livro, é porque a Bíblia veio de Deus. O Senhor Jesus diz em João 17, 2 coisas muito riquíssimas. A primeira, ele disse que a Bíblia santifica o crente. Quem santifica o crente é a Bíblia. E a outra coisa que ele disse, que a Bíblia é a verdade. E ele disse que essa verdade é a tua verdade, se referindo ao Pai. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. 2 vezes ele disse que a Bíblia é a verdade. E uma vez ele disse que a Bíblia veio de Deus. E a outra vez ele disse que a Bíblia é que santifica o crente. Eu me lembro de um professor de português, um catedrático. Eu fui aluno dele no 4º ano, chamava ginásio, né? Não sei como é que chama hoje, no 4º ano do ginásio. E ele era um religioso, não era evangélico, ele era muito religioso. Ele sempre tinha uma figura da sua religião pendurada no pescoço. Era um homem piedoso, muito bom e muito culto. Ele disse que ele ficou doente, e uma crente vizinha dele foi visitá-lo. E quando, durante a visita, ele disse uma coisa assim para ela, com certa tristeza: ninguém da minha igreja veio me visitar, nem líderes.
nem amigos com quem eu me encontro todas as vezes que vou à minha igreja. Todo mundo sabe que eu estou doente e era uma doença grave e ninguém veio me visitar. Sabe o que aquela irmã disse? Pelo Espírito de Deus, ela disse: em todo tempo ama o amigo, na angústia nasce o irmão. Ela disse que aquele homem arregalou os olhos para ela e disse: o que você falou? Ela repetiu. Ele disse: eu nunca vi isso, eu nunca ouvi isso, eu leio tudo, eu nunca vi isso. De onde a senhora tirou isso? Ela disse da Bíblia. Salomão escreveu esse verso poético no livro dos Provérbios 17:17. Sabe o que aquele homem disse? Eu tenho lido de Camões a Castro Alves. Olha, 2 poetas, né? O maior da história da língua portuguesa e o maior poeta do Brasil. Eu tenho lido de Camões a Castro Alves e eu nunca li uma coisa tão bela como isso que você falou. A linguagem é elevadíssima, o nível de linguagem da Bíblia, além da theopneustia, né, que é a inspiração de Deus, a ideia, né, do grande autor do livro Os Amigos de Jó. Eu ontem procurei, esqueci de perguntar a Lucas, eu esqueci o nome do autor do livro, mas é um livro, Os Amigos de Jó é um grande livro, e ele fala sobre as características de uma linguagem top, e todas as características que ele dá estão na Bíblia. A Bíblia tem todas as características da linguagem mais elevada que existe no mundo. Então, ao mesmo tempo, né, assuntos de alto nível, de profundidade, são tratados na Bíblia de modo a permitir que até uma pessoa iletrada entenda. Eu tinha um amigo que eu levei uma vez à igreja, num culto de oração. Ele ficou espantado de ver como os crentes sabiam falar. E eles levantavam para fazer seus pedidos de oração, recitavam versículos e coisas assim muito apropriadas, e aquela pessoa ficou encantada. Essa cultura tirada da Bíblia, do convívio com essa palavra de Deus, coisas complicadas ditas em estilo simples, né? A simplicidade da Bíblia em grandes estilos, a diversidade dos autores, né? Cada um com seu estilo, conforme as suas idiosincrasias, seus costumes, do lugar onde eles nasceram. Ninguém tira isso de dentro do coração do autor secundário da Bíblia, não é? Que é o homem que Deus usou para escrever a sua palavra. E esse fio percorre do Gênesis ao Apocalipse. Esse fio de estilos diferentes, mas que tratam da mesma coisa. Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o assunto que tem essa unidade é porque o assunto da Bíblia é Jesus. Ele diz em João 5,39: as Escrituras falam de mim, dão testemunho de mim. Moisés escreveu sobre mim, escandalizou os líderes religiosos. Mas nós sabemos que o assunto da Bíblia é Jesus. Agora, se você está diante, por exemplo, de uma figura de linguagem e você não entende, você não fique desesperado, você procure perguntar. Porque quando o Senhor Jesus começou a usar certas figuras, os apóstolos também não entenderam. Então Jesus chegou para ele e disse: guardai-vos do fermento dos fariseus. Eles pensaram que era fermento de pão. E não trouxemos o que sobrou do pão e agora não tem fermento para fazer pão. Não entenderam nada a figura que Jesus usou, né? Então,
nós vamos passar aqui alguns exemplos que o ouvinte citou e há outros que vamos dar como possibilidade também para o melhor entendimento. Eu gostaria de recomendar um livro. Esse livro aqui, infelizmente ele está esgotado, mas uma pessoa que pode ler em inglês, o título é o mesmo em inglês, pode adquirir porque tem em inglês, pode entrar no Google e achar esse livro, Princípios de Interpretação Bíblica. É um livro simples, está ao alcance do leitor simples das igrejas, aquele que não lê, que não tem estudos de teologia. Esse livro está ao alcance, é uma boa leitura, a hermenêutica, ele ensina com simplicidade e ao mesmo tempo com profundidade, né? É um livro da Juerp, mas está esgotado na Juerp. Alguém pode dizer, pastor, mas o senhor está citando um livro esgotado, né? Mas quem sabe que se essa palavra aqui não vai despertar a nossa editora para lançar novamente esse livro, que ele é muito importante para os nossos seminários e também para as nossas igrejas. Princípios de Interpretação Bíblica, de um pastor presbiteriano, L. Berkhoff. Ele é também autor de uma teologia sistemática, um pouquinho calvinista, mas a ideia de calvinismo não é pejorativa. Há coisas que a gente não concorda, mas há outras coisas boas e a gente fica com o que é bom. Em qualquer sistema, qualquer filosofia. E então eu recomendo Princípios de Interpretação Bíblica de Berkhoff. Então vamos lá, ele disse que Lucas 16:29 é uma figura de linguagem, mas ele não está seguro. Então pai Abraão, lá naquela história, disse ao fariseu que estava lá no Hades que os irmãos dele têm Moisés e os profetas e deveriam ouvir, né? Lucas 16 é uma história que Jesus contou de um pobre lazarento, né? Lázaro é um nome hebraico, é o nome Eliezer, que significa Deus é a minha ajuda. E esse lazarento é um nome que foi um adjetivo que foi criado por causa do Lázaro cheio de chagas, não é? E então esse Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. E o rico também morreu, foi sepultado. Os dois foram sepultados, mas um foi para cima e outro foi para baixo. Um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o Hades. A gente precisa lembrar que todo mundo que morre deixa um corpo aqui na terra. Esse corpo vai ficar lá até o dia da ressurreição. Mas o espírito não. O espírito não vai para dentro da sepultura. O espírito desce para o Hades de uma pessoa incrédula, sem Cristo, sem Deus. Portanto, ateu, a palavra ateu significa sem Deus. E o espírito do salvo por Jesus sobe para o paraíso. O paraíso é oposto ao Hades, né, onde estão os incrédulos. Portanto, eles descem e os salvos sobem. Dois lugares reais, físicos, em absoluta oposição um ao outro. Foi o que aconteceu com os dois personagens da história de Lucas 16, que a gente conhece como o rico e Lázaro. Então há um diálogo entre o fariseu que está lá no Hades e aquele personagem que é chamado de pai Abraão, que está com o Lázaro lá no seio de Abraão, que é o paraíso. A palavra é tritos, porque ele é havido e chamado por Paulo de terceiro céu, o lugar onde Paulo esteve. Não viu, mas ouviu. Palavras inefáveis. Tritos vem de tria, que é o número 3 na língua grega. Então,
O diálogo chega a um ponto, o diálogo entre o fariseu e pai Abraão chega ao ponto em que o rico está arguindo a sabedoria de Deus. Ele acha que a estratégia de Deus da pregação do evangelho está furada, é falha, não convence ninguém, não salva ninguém. E a prova é que ele foi parar lá no inferno, no Hades, aquele lugar terrível. Então, a melhor maneira que ele sugeriu a Deus é que Deus mudasse de estratégia. E a mudança de estratégia seria enviar defuntos de volta à terra para dizerem o que é aquele lugar lá, tanto o paraíso quanto o Hades. E ele disse: para que meus irmãos não venham para parar nestas chamas, neste lugar de tormento. É tormento. Hades é lugar de tormento. E então essa arguição dele, a sabedoria de Deus, é uma das características da pessoa que vai para o inferno. No inferno não há arrependimento, não há mudança, a pessoa continua soberba. Ela continua a arguir a sabedoria de Deus. Ela não se convence nem da bondade, nem da justiça, nem da sabedoria de Deus. Não muda, não tem arrependimento. Metanoia é mudança. No inferno ninguém muda. Todo mundo se enrijece cada vez mais contra Deus. Então a figura aqui é uma metonímia. Figura interessante. A metonímia estabelece uma relação de semelhança. Por exemplo, da obra com seu autor. Então eu posso dizer que eu já li, por exemplo, Jorge Amado. O que eu estou dizendo? Que eu peguei Jorge Amado aqui na frente e fiquei lendo ele já é um defunto. Eu posso dizer que eu já li Drummond. O que é que a metonímia aqui, quando eu digo eu já li Drummond, está dizendo que eu já li a obra de Drummond. Então, a pai Abraão usou a metonímia para dizer: eles têm Moisés e os profetas. O que ele está dizendo? Moisés já estava morto. Todos os profetas já estavam mortos. Então, ele está dizendo que eles estavam lendo, que os irmãos dele tinham a obra de Moisés e dos profetas, que é o Antigo Testamento. A obra pelo autor, metonímia. Então, e uma outra coisa que ele ensinou, quando ele disse tem Moisés e os profetas, é que o Antigo Testamento é suficiente para ensinar uma pessoa o caminho para ir para o céu e não ir para o inferno. Que sabe que há pessoas que desprezam o Antigo Testamento, que entendem que o Antigo Testamento não é a palavra de Deus, já está ultrapassado. Outro dia eu vi alguém dizer que o primeiro pacto foi rompido. Olha lá da carta aos Hebreus. Que isso? Ali não está falando no Antigo Testamento. Está falando no pacto com uma pessoa, no pacto com uma nação. O pacto ali não é o Antigo Testamento. E quando Jesus diz a tua palavra, quando Jesus diz as Escrituras, Jesus está falando do Antigo Testamento. E é preciso saber que o Antigo Testamento é a única Bíblia que Jesus teve. O Antigo Testamento é a única Bíblia que os apóstolos tiveram. E então, se o Antigo Testamento era a Bíblia de Jesus, por que ela não é a minha Bíblia? Porque se o Antigo Testamento foi a Bíblia que os apóstolos usaram para ensinar a igreja, e o Novo Testamento foi feito com base no Antigo Testamento. A carta aos Hebreus é uma forma de se explicar, de se interpretar. O autor da carta aos Hebreus, que a gente não sabe o nome, era um especialista no Antigo Testamento. E então o Antigo Testamento não foi banido porque houve um segundo pacto. Pacto é uma coisa,
o pacto com Israel foi quebrado, porque Israel não permaneceu na minha obediência e eu não permaneci neles. O pacto é em Cristo e dependia da obediência, sim, mas é uma obediência que nunca iria falhar, porque era a obediência do filho, não a obediência da nação. E então, o que aconteceu? O filho foi obediente até a morte. Então, o pacto no filho é eterno. O filho é eterno e o pacto é eterno. Essa foi a metonímia. Agora, a metáfora que o Lucas falou aqui, quando ele disse que Jesus disse: eu sou a porta. A metáfora é uma figura de linguagem que compara duas coisas diferentes. Ela é muito usada na Bíblia. Veja que esse versículo que o ouvinte citou é a própria metáfora. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isso é metáfora, comparando duas coisas diferentes, porque a palavra que Paulo usa é cruz. Ele diz que se gloria na cruz. Então, qual é a comparação diferente de cruz? É morte. Paulo está dizendo que ele se gloria não naquele instrumento assim, de madeira, instrumento de suplício, de condenação e morte, de pessoas malditas, e então, condenadas por maldição, e então, esse instrumento de suplício tem o correspondente na morte. Eu me glorio na morte de Jesus. Então, a metáfora compara duas palavras que são diferentes, né? O madeiro é diferente da morte. Paulo se gloria na morte quando o autor daquele famoso hino, velho hino, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Veja o que ele está dizendo. A mensagem não é do madeiro. A mensagem é da morte de quem estava no madeiro. Então, quando Paulo diz em 1 Coríntios 11 que a igreja celebra a ceia do Senhor para anunciar a morte, a cruz, a morte do Senhor, até que ele venha. João 10:19, o Lucas já citou aqui, eu sou a porta, né? Isto é uma metáfora. Jesus é o acesso, a porta é que se abre para você entrar. Jesus é o acesso, a porta é a entrada da casa. Não se entra pelo telhado. Quem entra pelo telhado é o salteador. Que a gente vai falar sobre isso quando a gente falar em alegoria, que é um tipo de metáfora. Então, Jesus é o único acesso para a casa do Pai. No sentido de casa do Pai como o céu, porque a casa do Pai também tem outro sentido. Já veio uma pergunta sobre isso aí, que a gente vai pensar na possibilidade de analisar isso, o que é na casa de meu Pai, o que é que significa isso. Ok. Uma outra figura de linguagem é a sinédoque. A sinédoque é a ideia de procurar identificação, né, entre o que você diz e o que significa o que você diz. O que é que você quis dizer? É porque a pessoa usou uma sinédoque e eu não entendi. Eu quero o significado daquilo que você
já falou. Então, por exemplo, aquele grande juiz, né? Meio atrapalhado, mas ele foi um grande juiz de Israel, chamava-se Jefté. O autor do livro dos Juízes diz que ele foi sepultado nas cidades de Gileade. Ora, como é que uma pessoa pode ser sepultada em várias cidades? Que corpo? É só se sepultou os pedaços. A cabeça aqui, braço ali, outro braço lá, um em cada cidade. Mas foi isso. Aqui foi a sinédoque. Foi a sinédoque que foi empregada. E muitas vezes, irmãos, eu quero abrir um parêntese para dizer que há pessoas que são fanáticas em encontrar erros na Bíblia. E muitas vezes esses erros vêm da falta de compreensão de uma figura de linguagem. Então, apressadinhos, como um que escreveu um artigo para dizer como é que uma pessoa pode ser sepultada em várias cidades. Desprezou a figura de linguagem, passou por cima, literalmente. Eu sou adepto de, se a tradução literal solve qualquer problema, eu fico com ela. Mas nem sempre é possível. Por quê? Por causa desses recursos linguísticos. Por causa da diferença entre um autor e o outro autor. Porque tem alguém que escreveu lá no sul e outro que escreveu cá embaixo, cá em cima no norte. E então eles são diferentes por causa dos mores, por causa dos costumes que eles têm, e a influência deles, Deus não tirou a influência deles, a idiosincrasia deles. Deus não violou o autor secundário da Bíblia. Então, a sinédoque, ela usa o plural pelo singular. Isso que é, porque ela disse cidades, ela usou o plural pelo singular. Então, quando ele diz que Jefté foi sepultado nas cidades, e ele quis usar a sinédoque, ele diz que ele foi sepultado na cidade, naquele local da cidade, em Gileade. Então, o plural para significar o singular, porque ninguém pode ser sepultado em vários lugares ao mesmo tempo. Também Daniel disse no capítulo 12, muitos dos que dormem no pó da terra vão ressuscitar. A pergunta é, muitos ou todos? Então, muitos está ensinando uma ressurreição para alguns, uma ressurreição parcial. E a ressurreição não é parcial, mas a sinédoque usa o plural pelo singular. Usou o plural para dizer todo mundo vai ressuscitar um dia. Depois vem a alegoria, que a alegoria é uma espécie de metáfora ampliada, né? Uma metáfora grande, uma metáfora expansiva que dá lugar ao autor até de contar uma história, até de um ensinamento com base metafórica. Então, quando Jesus se apresenta como o bom pastor, é uma alegoria que Jesus está usando. É uma história baseada nesse recurso linguístico. Trata-se de um homem, no caso o Senhor Jesus, que entra num curral para cuidar das ovelhas. Mas é curral mesmo, né? Ele entra pela porta do curral e ele dorme na porta do curral. Por quê? Porque a porta do curral é o pastor. Quando eu estudei no Centro de Recursos Bíblicos de Jerusalém, o professor Dr. Jim Fleming, ele mostrava essas situações, esses lugares que são falados na Bíblia. Por exemplo, um lagar, lugar de pisar a uva com os pés, um aprisco, né? Esses ambientes, esses lugares que estão
no Novo Testamento. Então, o professor nos mostrou um aprisco. E não tinha porta no aprisco. Tinha muito espinho ao redor do aprisco, na cerca do aprisco, espinho assim que quando feria inflamava o seu dedo. Não pegue, não toque nesse espinho, para proteger as ovelhas dos predadores. E um vão grande assim, que disse aqui é a porta das ovelhas. Agora, para que tanto espinho se a porta está aberta? Então ele disse que o pastor é a porta do aprisco. Agora, Jesus está literalmente deitado ali, num aprisco, servindo de porta para as ovelhas entrarem, ou ele está usando uma metáfora ampliada, uma analogia? Ele está usando uma analogia, porque quando ele diz que eu sou a porta, ele usa uma metáfora, e agora no aprisco ele é a porta. Então, quando o texto conta isso, ampliando, falando da situação do aprisco, como ele está usando essa figura. Não deixe a figura ficar para trás, ela é muito rica para o entendimento. Tem uma figura assim tão interessante que aparece muito nos provérbios, tem muito, chama-se símile. E a característica do símile é a conjunção como. Como a corça suspira. Salmo 42. A minha alma suspira do mesmo modo que a corça suspira. Ela suspira pela água e eu suspiro por Deus. Então estabelece essa semelhança, não é? Eu sou como a corça, né? Eu gosto muito. Os salmos há um salmo, eu acho que é 85, ele está cheio de símiles. Mas eu gosto do Salmo 102, eu amo esse salmo. Tem até uma música nossa, Dores do Mundo, no nosso CD, Canta a Sã Doutrina. Ele diz: eu sou semelhante ao pelicano no deserto, eu sou como o pelicano. Eu cheguei a ser como a coruja das ruínas. Eu vigio e tornei-me como um passarinho solitário no telhado. Que figura maravilhosa, irmãos, para uma pessoa com a alma angustiada. Este salmo está falando de uma alma angustiada, uma pessoa que está isolada, como um passarinho solitário no telhado, mas ela não está isolada porque ela quer estar isolada. Ela está isolada porque ela não tem companhia. Isso acontece com pessoas em processo de depressão. Ela se isola muitas vezes porque as pessoas não têm mais paciência, não entendem, não querem estar perto, se sentem mal estar perto de uma pessoa depressiva. Mas aquela pessoa precisa de companhia, senão ela morre ou ela se mata, não é? Ou se entristece muito, se angustia muito. Lembre, irmãos, que quando o Senhor Jesus estava no Getsemane, o Senhor Jesus estava procurando companhia dos apóstolos, sentindo falta de gente perto dele. Pedro, nenhuma hora, Pedro, você pôde vigiar comigo. Ele estava sozinho, angustiado, como um passarinho solitário no telhado. Essa figura é muito rica. Eu sou como, né? Eu estou semelhante, eu sou semelhante. Que as pessoas às vezes dizem, né? Dizem, eu não presto para nada, eu sou um traste. Cuidado com gente com depressão dentro de casa, ele precisa de companhia. Cuidado com gente com depressão dentro da igreja. A igreja deve servir de suporte para gente com depressão. O Dr. Chris Holman, um amigo que tinha lá lá em cima
esqueço o nome agora, esse estado lá dos Estados Unidos. Ele, um encontro que tivemos com ele disse uma coisa lindíssima. Ele disse: o pastor precisa ouvir com os olhos. Ouvir com os olhos. Tem alguém que está na igreja, Dr. Jerry Key, nosso professor, diz: quando você se levantar no púlpito, olhe para suas ovelhas. Ali tem gente sorrindo e tem gente chorando. Tem gente festejando, tem gente angustiada, tem gente com depressão na igreja. Olhe, veja, ouça com os olhos. Então, uma outra figura é a elipse. A elipse é uma figura que omite uma palavra, mas ela não prejudica a compreensão. Moisés impôs uma condição a Deus e ele disse: perdoa o pecado do teu povo, ou risca-me do teu livro. Risca-me do teu livro que escreveste. Ele omite uma palavra na sentença. Ele diz: Moisés não está pedindo para Deus riscá-lo. Ele omitiu o que é que ele queria que fosse riscado, mas o que ele quer que seja riscado é o nome dele, não é ele. Ele não quer ser riscado por Deus, ele quer que o nome dele seja riscado. Agora, por que Deus não atendeu esse pedido de Moisés? Porque esse pedido é tolo. O único sacrifício que Deus aceita para salvar um povo é o sacrifício de Jesus, não de Moisés. Não é o sacrifício do pastor que vai salvar os pecadores. Por isso que Deus disse não a Moisés. Aquele que pecar, Moisés, esse vai responder por seu pecado. E Deus vai salvar aquele que se arrepender. Não por causa do sacrifício de Moisés, mas por causa do sacrifício do próprio Filho de Deus. Essa expressão próprio Filho de Deus é o lato sensu do significado dessa filiação. É o sentido mais amplo. É o próprio Filho de Deus. Deus só tem um filho. Por isso que a doutrina da adoção nos inclui nessa filiação. Mas ele é o próprio Filho de Deus. Romanos, eu acho que é 8, versículo 3. Não estou muito seguro agora. A zeugma é outra figura interessante que também de omissão, não é? Ela omite um termo que apareceu antes, e porque ele apareceu antes, ele ficou subentendido. Leite vos dei por alimento, não carne. 1 Coríntios 3:2, ele omitiu o verbo, o segundo verbo ele omitiu. Eu vos dei leite, não vos dei carne. Né? E aquele famoso zeugma de Abacuque, na oração de Abacuque 3:3, Deus veio de Temã e do monte Parã o santo. Faltou o segundo verbo, é uma zeugma. O eufemismo, bem famoso, substitui uma palavra que pode parecer ofensiva, né? Por exemplo, a palavra morte. Fulano morreu. Jesus disse em João 11:11, Lázaro, nosso amigo, dorme. Isso é eufemismo. Ele substituiu morrer por dormir. A palavra morrer, quem sabe, às vezes pode afetar mais a pessoa, né? Assustar a pessoa. Fulano morreu. Você toma aquele susto, porque a morte acontece todo dia, mas a gente não se acostuma. Ouviu falar em morte, todo mundo, ninguém gosta, não é? Se estremece, se assusta. Eu me lembro que nossa mãe nos mandou à casa de nossa irmã, que era casada,
para avisar da morte de uma senhora da igreja. Eu e meu irmão, o pastor Miguel Moura, éramos adolescentes aí, 12 anos por aí, fomos andando do Garcia até a Garibaldi lá, uma boa andada, andamos até lá. Mas a nossa mãe disse assim: vocês informem a diva, mas informem com cuidado, porque ela está grávida. Não deu outra. Antes de entrar em casa, o Miguel gritou: diva, adivinha quem morreu? Ela deu um grito. Quer dizer, o eufemismo livrava isso. Ele podia dizer: diva, adivinha quem está descansando? Não é? Então o eufemismo é para abrandar. Às vezes, por exemplo, que o texto hebraico disse que Adão teve uma relação sexual com a sua esposa Eva e ela engravidou. Mas o tradutor entendeu que essa palavra podia gerar algum desconforto. Então ele disse: conheceu Adão a sua mulher e ela engravidou. Quer dizer, muito prazer, né? Apertou a mão: oh, muito prazer, eu sou Adão, eu sou Eva, engravidou. Conheceu, né? Então, mas aqui não é isso que está dizendo. O eufemismo foi a tentativa de dizer: isso aí vai ofender. Mas a Bíblia não tem nenhum problema com relação sexual criado por Deus no casamento heterossexual. E então o eufemismo é para abrandar, não é? Tem eufemismo risível, né? Que a pessoa, por exemplo, Jesus falou seriamente: Lázaro, nosso amigo, dorme. Lucas falou que Estevão adormeceu. Depois que foi apedrejado, ele adormeceu. Quer dizer, ele morreu. Estava dormindo ali com um cobertor na cama, ele adormeceu, ele morreu. Mas tem eufemismos risíveis, né? Por exemplo, em português tem muitos, né? Bateu a caçuleta. Caçuleta é a cabeça. Bateu a caçuleta, morreu. Foi comer capim pela raiz. É morrer, né? Foi ver São Pedro, né? Lá na Bahia dizia que o bêbado, né? O bêbado, nariz afilou, tornozelo inchou, diga a São Pedro que já vou. Isso é eufemismo, né? O bêbado morreu, não. Afilou o nariz e o tornozelo inchou, foi para São Pedro. Alitotes, nega para afirmar, né? Coração quebrantado, Deus não despreza. Ela nega para afirmar. Afirmou antes e negou depois. A ironia é uma figura de censura, é uma figura que ridiculariza, muitas vezes, né? Usada e usada porque não está gostando daquilo. Jó usa, né? O homem vão adquirirá conhecimento quando a cria do asno nascer homem. Ele disse isso para os amigos dele. Que vocês são vãos e vocês só vão ter conhecimento quando o filhote da jumenta nascer homem, for um menino, e não um asninho, um jeguinho, uma mulinha, qualquer coisa dessa natureza, né? Davi ironizou o grande general Abner, né? Aquele homem famoso que guardava Saul. Ele era um grande guerreiro, né? Davi gostava dele. Quando Davi foi rei, Davi ficou angustiado com a morte de Abner. Mas um dia Davi chegou com 2 soldados e Deus fez cair um sono pesado sobre Saul e os soldados dele. E Davi foi lá junto com o soldado e pegou a bilha de água e a lança de Davi na cabeceira dele, na cabeça dele. Podia ter matado ele lá. Qual foi a ironia de Davi? Abner, não és tu um homem? E quem é em Israel como tu? Elogiou, né? Chamou de homem. Homem em hebraico, o sentido da palavra gibor
em hebraico, aqui que Davi usou, é forte. Você não é um homem forte. Hagibor era o apelido de Sansão, né? Então, fez o elogio e depois disse: por que então não guardaste o rei, teu Senhor? Você é digno de morte. Muito bom, né? E Jó chamou os amigos dele de consoladores. Olha, elogio. Vocês são consoladores. Mas depois disse: molestos. Vocês são consoladores molestos. Elogiou para depois ironizar. A ironia é muito interessante. A hipérbole às vezes é confundida com a mentira, mas a hipérbole não é mentira. A hipérbole, a mentira, a finalidade da mentira, da mentira é enganar. A hipérbole não. A hipérbole é exagerar para chamar a atenção. Então, Deus vai multiplicar Israel, a descendência, como a areia que está na praia do mar. Pense aí, toda a areia que está na praia do mar no mundo inteiro. Então no mundo só ia ter descendência de Abraão. Então, nesse sentido aqui, né, não estou falando no sentido espiritual, estou falando nesse sentido aqui, prático, literal, é um exagero. Mas a hipérbole é o exagero retórico para chamar a atenção. A minha descendência vai ser muito grande. Você pode contar as estrelas, assim vai ser a sua descendência, né? O povo que é mais alto do que nós, e nós somos iguais a um gafanhoto, ou as muralhas da cidade que tocam no céu, quer dizer, não é mentira, é exagero. As muralhas são muito altas. Então, temos muitas outras figuras, não dá para um programa só. A gente vai falar sobre o paralelismo rapidamente aqui, que ele falou, e passar a palavra de volta para o pastor Elber. Então, o paralelismo são expressões que para manter a estrutura paralela. Paralelismo pode ser substituído por correspondência. É muito... Isso corresponde a isso, não é correspondência de correios. Isso corresponde a isso. Então, por exemplo, o paralelismo sinonímico repete uma ideia com palavras diferentes, né? Porque Deus fundou a terra sobre os mares. Deus firmou a terra sobre os rios. Mudou mar por rio, não é? Paralelo, correspondente. A terra está firmada onde? Sobre o mar, no mar, nos rios. Então, isso aqui não tem sentido estar lá ou estar cá, mas é o paralelismo, é a correspondência, né? O antitético, a segunda parte da sentença, não é sinônimo, como o sinonímico, terra, mar e rio. Mas no antitético não. A justiça exalta a nação. O pecado é o opróbrio do povo. Justiça e pecado não são sinônimos, mas ambos são usados para nações e povos. Nações e povos são sinonímicos, mas justiça e pecado são antitéticos. Não entendeu? É a figura de linguagem ser entendida. Então, e finalmente o sintético, né? A sentença, uma sentença, a segunda sentença acrescenta algo novo ou tenta explicar a primeira sentença. Então, Salmo 27. Brade de júbilo e se alegrem os que desejam a minha justificação. E digam, agora aqui vem a explicação, aquilo que é novo dentro da figura.
sintética. Seja engrandecido o Senhor, que se deleita na prosperidade do seu servo. Então, veio o paralelismo e depois veio algo para explicar o que é que o paralelismo estava querendo dizer, a primeira parte. E finalmente há duas figuras muito ricas, que são o antropomorfismo e o antropopatismo. Então, antropos é homem, morfismo, morfê, é forma. Então, quando eu atribuo forma de homem a Deus. Então, Jesus diz que Deus é espírito. Eu não sei a forma de Deus. João capítulo 4, Jesus disse que Deus é espírito. Mas o antropomorfismo é o recurso linguístico para entendermos como Deus é, e já que Deus é espírito, eu atribuo uma forma humana para ele. Por exemplo, o braço estendido de Deus. Isso eu dou forma humana para Deus. Os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Olhos. Como são os olhos de Deus? Como são os braços de Deus? Como são a perna de Deus? A terra é o estrado dos meus pés. Como são os pés de Deus? Isso é antropomorfismo. Eu dou uma forma de homem para que eu possa entender o que é que o texto está querendo dizer. Se desse uma forma de espírito, eu não teria nenhuma condição, porque eu não sei como é um espírito. Não se vê espírito. E o antropopatismo é quando pathos e antropos é quando eu atribuo sentimento humano para Deus. Então, Deus se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra, e isso pesou no coração de Deus. Aqui tem um antropopatismo e um antropomorfismo, porque eu dei um coração para Deus, e coração é de homem, forma de homem, e eu dei um sentimento de arrependimento, que é natural no homem. O homem se arrepende, o homem mente. E lá no livro de Números, Balaão diz: Deus não é o homem para mentir, nem o filho do homem para se arrepender. Então, arrependimento é atributo, é do homem, mas eu preciso desse sentimento humano para eu entender o que se passa no coração de Deus quando ele muda. Então eu dou um sentimento humano para ele. Então, vamos ficar por aqui. São muitas outras figuras e recursos linguísticos da palavra de Deus. É preciso estudar sobre isso para não interpretar a Bíblia de qualquer jeito. A hermenêutica tem a hermenêutica bíblica, porque tem hermenêutica toda assim. O direito tem hermenêutica e por aí vai. A hermenêutica bíblica, e esse capítulo é intitulado A Linguagem Especial da Bíblia. E ele trata dessas figuras de linguagem. Elber, meu irmão, a palavra é sua. Muito bem, 2 minutinhos, faltando 1 minuto agora, virou meu reloginho, faltando para o meio-dia. Estamos aí com mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, hoje internacional acontecendo, né? Diretamente lá dos Estados Unidos, pastor Pedro Moura, então por lá, e trazendo pra gente hoje figuras de linguagens. E olha, pastor, tem pano pra manga aí, hein?
Meu Deus. Dá pra fazer 1, 2, 3, 4. Tem pano pra manga, mas que bom, que legal, que enriquecedor, não é? Que bacana. Eu já vou devolver então, meu pastor, pra gente ganhar tempo, já vou devolver então pro senhor, pra você fazer já suas conclusões aí, né? E já a gente encerra aqui. Então, bem simples a conclusão, né? Eu ouvi um sermão. Sermão é uma forma de atribuir a uma palavra que foi dada sobre o Evangelho de João, capítulo 4, e que essa palavra foi dada em uma igreja que nunca deveria ter sido dada, nem poderia chamar de sermão, sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E essa palavra foi publicada, esse desatino foi publicado nas redes sociais e eu li, né? E é um dos assuntos do nosso novo livro, Desvendando Versículos Difíceis, o encontro de Jesus com a mulher samaritana como uma falsa hermenêutica. E então a grande questão começou com a confusão que o pregador fez entre duas figuras de linguagem. Ele entendeu que a figura de linguagem da água que Jesus ofereceu àquela mulher era um eufemismo, mas porque ele queria mesmo caminhar com a interpretação falsa dele e herética. Ele quis continuar, portanto, mas ele confundiu o eufemismo com metáfora. E confundir duas figuras vai ensinar exatamente o que não está ensinado no texto. A água não é eufemismo. A água é metáfora. Jesus comparou duas coisas diferentes. Ele, uma pessoa, e a água, uma bebida. Ele tem uma água, ele é a água, para descedentar aquela mulher angustiada por conhecer a verdade. E aquela água fez toda a diferença na vida dela, porque aquela água jorrou não para fora, como disse indevidamente o preletor, mas ela jorrou para dentro. É o oposto do que ele falou. Ele falou falsamente, uma hermenêutica falsa, perversa, irreverente sobre o nosso amado Salvador, que nunca na sua boca houve engano. Ele é mais sublime que o céu, diz o autor aos Hebreus. E então ele atribuiu impureza ao Senhor Jesus quando ele mudou essas duas figuras. E cuidado com a figura, a Bíblia está cheia delas, e eu posso ensinar heresia e maldade, atribuir pecado a Jesus, alterando duas figuras de linguagem, como ele alterou. E então, pastores, colegas, queridos, amigos, alunos, como disse o pastor Epímaco, não abandonem as figuras de linguagem da Bíblia, porque elas vão levar o seu sermão a um elevado nível de entendimento, de compreensão, de satisfação, de correção e, sobretudo, de crescimento na graça e no conhecimento do Filho de Deus. O Senhor abençoe o Brasil, o Senhor se compadeça de nossa pátria, o Senhor use a igreja como um instrumento para a pregação do Evangelho, e só o Evangelho pode levar o Brasil a Cristo. Deus te abençoe, o Elber, Luiz, William, toda a equipe da Junta de Missões Nacionais e essa querida Rede 316, nossos queridos ouvintes no Brasil e fora do Brasil.
e um abençoado final de semana nas igrejas do Senhor. Maravilha, é isso. 12:04 é o nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, ou versículos difíceis da Bíblia. Em breve, o primeiro livro, né? Dessa saga, vamos dizer assim. O primeiro de muitos desse Desvendando versículos difíceis da Bíblia. Hoje, exclusivamente, diretamente lá da Igreja Batista Central de Melbourne, na Flórida, nos Estados Unidos, nosso querido pastor Pedro Moura, juntamente com Lucas Moura, onde está acontecendo nesse momento o nosso Desvendando. Meu pastor, grato mais uma vez pela sua dedicação, pelo carinho, né, que tens com a obra, com o transmitir aí da palavra, do ensinamento da palavra de Deus, e que o Senhor continue também te abençoando, a nossa querida irmã Dulce, o nosso querido Lucas Moura e toda a família, né, que Deus continue abençoando e prosperando, guardando vocês aí em nome de Jesus. E claro, em nome de toda a audiência, em nome da equipe da Rede, nós agradecemos mais uma vez aí a tua participação aqui com a gente, tá bom? Ótimo fim de semana, que Deus abençoe muito. Sexta-feira que vem já tem aí nós vamos abordar na sexta-feira que vem. Deixa eu ver se eu tenho aqui, meu pastor, qual vai ser o tema da próxima sexta. Deixa eu ver se meu amigo Laues me salvou aqui. O Luiz acabou de me confirmar aqui. Homem, imagem de Deus é o tema, né? Gênesis 1:26 vai ser o nosso próximo assunto sexta-feira que vem, se Deus quiser, aqui na Rede. Meu pastor, bom fim de semana. Lembrança da Tatiana e as crianças e para toda a equipe da Rede 316. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém, meu pastor, obrigado. Deus abençoe. Aproveita as férias aí. Babe bastante esses meninos aí. Tá certo. Posso sair? Pode sim. Deus abençoe, querido. Obrigado. Até sexta, se Deus quiser. Até sexta. Abração. Amém. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,